Bom dia, meu nome é Larissa, eu sou do grupo no qual nós vamos falar sobre o financiamento do SUS. Esse grupo ele é composto pela Fernanda Luiza, a Giovana Miranda, a Yulie Evelyn, a Isabela Guedes, eu, que sou a Larissa Dias, o Pedro Reis e a Priscila Bispo. Bom, durante o trabalho, nós vamos discutir temas como o que é o financiamento do SUS, as evoluções históricas, aplicações dos recursos, desafios enfrentados e os blocos de financiamentos desse órgão. O que é e para que serve esse financiamento do SUS? Ele fornece recursos para bancar as despesas com ações e serviços públicos do SUS. De acordo com a Constituição de 88, esses recursos são financiados pelas esferas federais, estaduais e municipais. E a porcentagem é estabelecida pela Lei Complementar de número 141. E é claro que também contribuímos para esse sistema através dos impostos, como o INSS, o IPVA, impostos embutidos em produtos e entre outros. Vamos falar agora da evolução histórica do SUS. Em 1986, ocorreu a 8ª Conferência Nacional da Saúde. E a partir daí, teve um avanço na saúde pública brasileira, mas esse avanço só foi concretizado mesmo na Constituição Federal de 1988. A partir da Constituição de 88, que disciplinou-se saúde como direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas. Para viabilizar esse direito, foi criado o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, para se responsabilizar pelas ações e serviços públicos de saúde, o qual está previsto na Constituição e é regulamentado pelas leis orgânicas da saúde, que reúnem as leis federais 8.080 e 8.142 do ano de 1990. Como já foi falado, em 1988, teve a criação da Constituição Federal, onde criou o SUS. Já no ano de 1990, a Lei de número 8.080 estipula as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes também. A Lei de número 8.142 estipula a participação da comunidade na gestão do SUS e do repasse de recursos financeiros entre os governos na área da saúde. Já no ano 2000, a Emenda Constitucional 29 dispõe recursos mínimos para o financiamento que chama ASPS, o ASPES. No ano de 2007, a Portaria 204, ela regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ASPES. Em 2011, o Decreto 7.508 regulamenta a Lei 8.080 do ano de 1990, a fim de tratar da organização do SUS, do planejamento da saúde, da assistência à saúde e da articulação interfederativa. Em 2012, a Lei Complementar 141 regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição e dispõe sobre valores mínimos, critérios de rateio, normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas do SUS. Em 2015, a Emenda Constitucional 86 promove a alteração dos artigos 165, 166 e 198 da Constituição Federal, no intuito de tornar obrigatória a execução da programação orçamentária. Em 2016, na Emenda Constitucional 95, é instituído um novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. No ano de 2017, a Portaria 3.992 dispõe sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ASPES do SUS. Em 2019, a Portaria de número 2.979 altera alguns aspectos de repasse das transferências para os municípios, passando a ser distribuída com base em 3 critérios,
captação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para as ações estratégicas. Vamos falar agora sobre a aplicação dos recursos do SUS. Parte do dinheiro utilizado para financiar o SUS vem de contribuições sociais de patrões e empregados, com o pagamento de inúmeros impostos, como o INSS, o ICMS, o IPVA e o IPTU. Ou seja, todos nós somos um pouco responsáveis pela manutenção do sistema. Distribuindo toda essa verba, o governo federal se torna o principal financiador da saúde pública do nosso país, além de ser o responsável pela formulação de políticas nacionais em saúde. Todas essas são implementadas pelos seus parceiros diretos, que são os estados, municípios, ONGs e alguns serviços de iniciativa privada, promovendo a descentralização. Bom dia, gente. Meu nome é Isabela e eu vou dar continuidade à apresentação da Larissa. Bom, todos os recursos destinados ao SUS são fiscalizados pelos Tribunais de Contas da União dos Estados e Municípios, pela Controladoria Geral da União, Poder Legislativo e outros órgãos de controle interno do Executivo. Além disso, a Emenda Constitucional número 29 estabeleceu que os estados e municípios no geral deveriam criar os fundos de saúde e os conselhos de saúde, ambos trabalhando em conjunto ao receberem os recursos, acompanhar os gastos e fiscalizar as aplicações, podendo inclusive não aprovar o relatório de gestão apresentado pelo Ministério da Saúde, por exemplo. E quais são as determinações aos estados para receber os recursos da saúde? De acordo com a Lei nº 8.142, são observadas algumas condições, além dos fundos e conselhos de saúde, como a elaboração de plano de saúde, os relatórios da gestão que permitem o controle da aplicação deles, tudo isso subindo sempre de patamar, indo do nível local dos municípios até o plano federal, onde o financiamento da saúde acompanha a respectiva proposta orçamentária e a legalidade e clareza de todos os processos necessários. Tudo isso é de extrema necessidade para o financiamento completo do SUS e a efetividade do processo de saúde pública nacional. Existem 6 blocos de financiamento do SUS, e os 5 primeiros são destinados para a manutenção de ações e serviços públicos de saúde. O bloco da atenção básica recebe recursos em 2 modalidades: o fixo, que é um valor praticamente fixo e só varia conforme a população do seu município, e o variável, que irá variar de acordo com o desempenho do gestor e da sua equipe. O bloco da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar possui o limite financeiro da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar e o componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação. O bloco da vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise permanente da situação de saúde da população, e existem o componente da vigilância e promoção da saúde e o componente da vigilância sanitária. O bloco da assistência farmacêutica divide em 3 componentes: o componente básico, o componente estratégico da assistência farmacêutica e o componente especializado. Já o bloco de gestão do SUS possui a qualificação da gestão do SUS e a implantação de ações e serviços de saúde. Já o sexto bloco tem por objetivo a estruturação da rede de serviços públicos de saúde, que é o bloco de investimentos na rede de serviços de saúde. E ele é composto por recursos financeiros que são transferidos mediante repasse regular e automático do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal. A força de trabalho, a gestão do sistema e a administração são apontadas por especialistas e autoridades como pontos a serem melhorados. Com relação à atenção básica, o grande aglutinador de programa do SUS, os desafios passam basicamente pela necessidade de priorização política do investimento, capaz de fazer valer, por exemplo, os instrumentos de gestão, a ampliação da estratégia de saúde da família e do programa Agentes Comunitários.
O subfinanciamento também está entre um dos obstáculos para ampliação do acesso e melhoria na qualidade dos serviços. O mercado é, assim, um dos principais alvos de crítica no âmbito da saúde, já que existe uma renúncia fiscal a empresas que optem pelo plano de saúde privado. O desenho de financiamento do combate à Covid-19, assim como o volume de recursos, parecem ser insuficientes frente à dimensão da crise. Juntamente com o aumento do tamanho populacional, diminuição de riquezas locais e o número de leitos de internação superlotados, ficam cada vez mais evidente a ineficácia do financiamento. Esse foi o nosso trabalho sobre o financiamento do SUS. Espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção.